Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, uma excelente madrugada, um bom dia para você que está começando a assistir a gente pela manhã, né? Hoje a gente tem o Mengão 11h30, então deixa aí no seu lembrete, no seu alarme, coloca um alarme, coloca um lembrete aí para você, 11h30 no canal Paparazzo Rubro-Negro 2, mas a gente está aqui com as notícias do Flamengo, muita coisa sempre acontecendo. Tivemos aí o primeiro treino, né? Primeiro contato, na verdade, do Bruno Viana, novo zagueiro contratado do Flamengo, com o CT Ninho do Urubu, aí, com o campo de treinamento, né? Ele com o Rafa Vinick ali, preparador físico também, que já trabalhava com alguns jogadores antes de vir para o Flamengo, gente boa toda a vida. O Rafa Vinick faz um excelente trabalho, tá ali com o primeiro contato ali com o Bruno Viana. E agora vocês acompanhando aí o preparador físico da comissão técnica do Rogério Ceni, já com o grupo ali, com o Gabigol, que a gente falou mais cedo, que graças a Deus não tem problema algum, nem precisou passar por exame, ali o Rodrigo Muniz. Então o Flamengo fazendo um treinamento hoje muito bom, né? Um treinamento forte, com direito a treino tático e tudo mais, e a gente tendo aí os jogadores que estavam sob suspeita de alguma contusão, lesão e tudo mais, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, vocês estão acompanhando aí todos aí, participando do treinamento, o Gabigol também, né, que tinha saído com aquela pequena entorse no joelho, e desde ontem que a gente falou com vocês que ele estava curtindo também o feriado e que não tinha problema nenhum, que até estava desinchado, né, o joelho, mas graças a Deus a gente tendo essa notícia boa, vendo aí o treino do Flamengo, né, e todos os jogadores aí participando tranquilamente, e sinal de que todos estarão em campo, salvo, né, o Diego Alves, que ainda não é visto no campo de treinamento. A gente continua acompanhando o Hugo Souza e o César, ali o César, que a gente também passou para vocês mais cedo, que já está garantido que vai para o Atlético Goianiense. Então vocês acompanhando aí as imagens do treino, a gente vai passar algumas informações interessantes para vocês aqui, com relação às negociações do Flamengo. O Flamengo chegou a 19 reforços com esse jogador que vocês viram aí, o Bruno Viana, né, em primeiro contato com o campo do Ninho do Urubu. O Flamengo chegou a 19 reforços na era Landim. Começou com o Rodrigo Caio, depois Arrascaeta, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, João Lucas, Rafinha, Pablo Mari, Gerson, Felipe Luiz, Pedro Rocha, Thiago Fernandes, aquele que veio do Náutico, voltou para lá, voltou para cá, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Michael, Thiago Maia, Pedro, Maurício Isla e agora, que a gente acabou de falar, o Bruno Viana, podendo ainda confirmar o Rafinha nos próximos dias. O Rafinha que já está praticamente acertado, ele que recebeu a proposta do Flamengo muito bem e ele mesmo falou que falta pouco para ele assinar. Vocês estão acompanhando aí o treino do Flamengo com a Arrascaeta, com o Gabigol, muito bom ver as triangulações, os jogadores bem em campo. Eles treinaram também num golzinho menor, até para poderem também treinar um pouco mais de finalização, né? Aprimorar a finalização com o gol menor, e fizeram também em campo grande com o goleiro, mas vocês estão vendo as imagens aí no campo com o gol reduzido, né? E vocês estão vendo aí os jogadores do Flamengo, que são eles que vão ter que dar a resposta em campo ao Internacional por aquela provocação do Galhardo, né, do negócio de cheirinho. Eles que são sempre soberbos. O Marcos Braz até respondeu, eu acho que eu na situação dele não teria respondido, teria evitado. Deixa eles provarem do próprio veneno. Eu nem vou ficar dando voz para eles, presidente lá falando besteira de novo, falando do Marcos Braz, falando do Flamengo. Eu não estou afim de ficar dando voz para eles, não. Vamos continuar com as nossas notícias do Mengão e a gente também fazendo a nossa apuração. Teve uma notícia, né? Antes até eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. É muito importante, se inscreve aqui no canal, aciona a notificação do sininho, aquele like maroto no vídeo. Mas teve uma notícia de uma proposta do Flamengo, do tal jornalista Davi Chinaglia, né? Tudo bem, a gente respeita todos os jornalistas, mas a notícia é um pouco, né, estranha. Ele fala que tem uma proposta do Flamengo por Soteldo, envolvendo, logo depois do Gabigol ter feito aquela postagem com ele, com os coraçõezinhos e tal, envolvendo, além de dinheiro, como disse, mais empréstimos de Vitinho
e Michael por um ano, com o clube carioca assumindo parte dos salários. O Santos, né, lembrando que o Santos não pode registrar jogadores em janela vindo de fora, o Santos quis o Léo Pereira, segundo ele, porém o zagueiro está em negociação com a Europa. Realmente tem interesse, né, tinha interesse de uma equipe turca, do Besiktas da Turquia. Bem, antes da publicação da foto do Soteldo com Gabriel em Guarujá, falei que o Santos tinha recebido uma proposta do Flamengo por Soteldo. Time carioca vem reforçando. No domingo, Soteldo esteve com Gabriel. Na segunda, reforçamos. E hoje, de uma alta patente às novas. Ele fala que conversei agora com uma fonte ligada ao Flamengo e a proposta por Soteldo existe, envolveria os jogadores Vitinho e Michael, mais uma importância em dinheiro. E aí ele fala que tentou Léo Pereira e tal. A gente já passou isso aqui para vocês. A questão tá? Se o Flamengo quiser realmente contratar o Soteldo, o Flamengo tem que buscar contato também com o Huachipato, a equipe lá do Chile, que detém 50% dos direitos e que não recebeu o pagamento do Santos pelos direitos, inclusive acionou o Santos na FIFA. O Santos não pode registrar jogadores em janelas internacionais por causa disso, porque não pagou o Huachipato, que é a equipe lá do Chile. E aí o que acontece? Há uma negociação, inclusive, onde o Santos tem que pagar metade de 7 milhões e poucos de euros, e o Santos devolveria os 50%, permaneceria com o Soteldo, e quem define uma negociação futura, uma venda, é o Huachipato. Agora, a questão o Soteldo, segundo as últimas matérias que saíram, ele só quer aceitar proposta para sair para a Europa. Então, ele não quer nem voltar à equipe chilena, como também não quer sair do Santos para outra equipe brasileira. Pelo menos essas são as notícias anteriores, que davam conta dessa situação. Agora, é uma situação que envolve terceiros, mas a gente resolveu conversar diretamente com um dirigente rubro-negro, né? Conversamos aí com fontes ligadas à diretoria, entramos em contato, conseguimos saber diretamente de um dirigente rubro-negro que o Flamengo não fez proposta. Mas teve alguns contatos e tudo mais, isso são coisas normais, sondagens são coisas normais do futebol, mas o Flamengo não apresentou proposta ao Santos, principalmente, pelo Soteldo, tá? Pode ter alguma coisa, Paparazzo? É possível sim que haja alguma coisa. O Santos depende também de um aval tanto do jogador quanto do Huachipato, mas o Flamengo, até esse momento, pelo menos até agora, o que passaram pra gente é que não fez nenhuma proposta, tá? E essa questão envolve muitas situações estranhas aí, como a gente falou, e sem querer desmentir ninguém aqui, mas a gente tem as nossas fontes também. O Flamengo não fez proposta até agora, e com relação a Vitinho, Michael, o Flamengo pagar ainda uma parte do salário deles, o que passaram pra gente é que não procede. O Flamengo, inclusive, negou agora uma proposta recente de uma equipe árabe, né, pelo Michael, que eles pagariam um valor próximo de 1 milhão de euros pelo empréstimo, e ainda o Flamengo, depois no final, venderia os jogadores, teria o direito, a opção de compra com um valor de... eu tinha passado para vocês, mas era um valor alto, se não me engano 13 milhões de euros, dava na casa dos 70 e poucos milhões de reais. O Flamengo lucraria muito se a equipe árabe exercesse, né, o Al Ain exercesse a opção de compra. Mas não aconteceu, né? Assim como não aconteceu também o negócio do Léo Pereira e o Vitinho, que se falava muito de uma proposta que chegaria, não chegou proposta nenhuma. Aí o outro assunto que também foi muito falado agora à noite foi a notícia do L'Équipe da França, né? O jornal esportivo aí muito conhecido lá na Europa, que ele informou uma coisa que também já não é novidade, a gente já vem trazendo aqui há um tempo, que o Leonardo Jardim já pensava em trabalhar no futebol brasileiro. O L'Équipe publicou isso novamente, praticamente uma matéria requentada, e aí teve essa repercussão toda. Justamente no momento que o Sampaoli pode estar deixando aí o Atlético Mineiro
né? Muita gente falando dessa saída do Sampaoli também para a Europa, para a França. E aí falam aqui que L'Équipe, no caso, informando que o Leonardo Jardim chegou a uma conclusão que agora é o momento ideal para se aventurar no futebol brasileiro e também, né, é cobiçado aí pelo Atlético Mineiro, mas segundo a publicação, ele prefere esperar pelo Flamengo, aí, no caso, ele tem a preferência pelo Flamengo, e estaria aguardando então a finalização do Campeonato Brasileiro, né, o Campeonato Brasileiro acabar para ver se o Flamengo continua ou não com o Rogério Ceni, e aí sim ele ter a oportunidade de treinar o Flamengo. O Jardim também teve a ponto de ser contratado pelo Flamengo, mas acabou que nem chegou a ter aquela reunião, que o Braz e o Spindle chegaram a viajar, mas não chegou a ter a reunião, e aí o Flamengo acabou optando por outros lá, Carvalhal e tudo mais, mas acabou contratando o Domi, né? Foi naquela época, naquela viagem, que o Jardim, logo que o Jesus saiu, que o Jardim acabou não vindo. Ele quis permanecer na Europa naquele momento e não chegou a ter nenhuma reunião com os dirigentes do Flamengo. O que se fala é que o Sampaoli pode ser anunciado pelo Olympique de Marseille, né, com um contrato até 2023, e que ele deveria já assumir no final de fevereiro a equipe do Olympique de Marseille, que ele pagaria a própria multa de 4 milhões e poucos. Aí, a gente não sabe se isso realmente vai ser confirmado, mas o Sampaoli, claro, já fica claro que ele não deve continuar no Atlético. Se fala, inclusive, que o Atlético Mineiro já está procurando novas opções, já falam até agora, começam a cogitar o Renato Gaúcho lá no Atlético e tudo mais. Só que é isso, essa questão de Leonardo Jardim depende primeiramente, né, da decisão do Flamengo. O Flamengo, se ele está realmente esperando o Flamengo, se é que isso é verdade, o Flamengo nesse momento está focado no título. Eu acho que esse tipo de notícia a gente, como está todo mundo noticiando, a gente tem que trazer aqui para vocês que internamente os dirigentes do Flamengo dizem que não estão avaliando nada agora, que isso aí não é para esse momento. O momento é de focar no jogo decisivo contra o Inter, nos dois jogos, né, contra o Inter e contra o São Paulo, mas essa questão depende de como o Flamengo vai finalizar essa temporada, se o título vai vir, como vai ser a avaliação dos dirigentes com relação também a essa situação aí do Rogério Ceni, tá? Outra situação para a gente passar para vocês, que eu achei interessante, que foi a apuração nossa, 100% nossa, com relação ao marketing do Flamengo, né? O Flamengo está negociando naming rights de um novo estúdio do Mengão no centro de treinamento Ninho do Urubu. Em todas as transmissões da Flá TV feitas no estúdio aparecerá e será falado também o nome do patrocinador durante todo o restante da temporada de 2021. Um espaço publicitário enorme. Então o Flamengo aí negociando naming rights para a construção de um novo estúdio, tá? Outra situação que eu separei para falar com vocês é que o Flamengo também está com outro problema com relação a patrocínio, né? Essa situação da Adidas, que é uma indefinição grande, né? A patrocinadora do Flamengo, segundo o Mundo Rubro-Negro, matéria do Bruno Guedes, patrocinadora do Flamengo passando por problemas aí, ó. Afirmou que pretende desinvestir em um plano de 5 anos, tá? E ele fala aqui na matéria o seguinte: patrocinadora do Flamengo, a Adidas anunciou nesta terça-feira a venda de sua filial americana Reebok. Em dificuldades financeiras, há anos a empresa alemã pretende desinvestir em um plano de 5 anos. A proposta formal de venda deve ser divulgada em março. E aí vale a gente lembrar que eles estavam atrasando, inclusive, aqueles pagamentos do Flamengo, né? É um pagamento parcelado que o Flamengo recebe. São exatamente 30,3 milhões, e aí são 8 milhões, olha só, o valor mínimo até o 5º ano de contrato era de 30,3 milhões, resultado da soma do mínimo de royalties, 8 milhões, teto de material fornecido, 9,8 milhões e pagamento fixo anual em dinheiro de 12,8 milhões. Atualmente, o Flamengo recebe, então, 17,6 milhões. Os 8 milhões que eu falei que eles estavam atrasados, esse aqui. São valores divididos em duas parcelas de 8,8 milhões. E aí,
pagas nos meses de abril e outubro foram aqueles valores que estavam atrasando ano passado durante a pandemia, mas que depois a Adidas acabou acertando. Então, é uma possibilidade sim, tá, gente? A Adidas tá deixando o Flamengo, não digo agora, mas é uma possibilidade. A Adidas sofrendo aí muito durante a pandemia, com um prejuízo enorme, e matéria, inclusive, aqui publicada no Brasil pelo Mundo Rubro-Negro, falando dessa questão deles estarem desinvestindo, né, em algumas situações, como a própria Reebok, que eles tinham comprado a Reebok na época, em 2006, se não me engano, eles compraram a Reebok e fizeram essa fusão até para combater a Nike, mas nesse momento a Adidas está muito mal das pernas e é uma preocupação aí, já que o Flamengo, né, tem a empresa de material esportivo a Adidas, e aí teria que ter essa preocupação para ver quem que seria a nova empresa. Será que o Flamengo teria condição de produzir o seu material próprio? Tudo isso é para ser avaliado. Galera, é isso. Eu quero agradecer você que está com a gente aqui de madrugada também, de manhã, acompanhando aqui o nosso canal. Muito obrigado. Se inscreve aqui, você que está aqui pela primeira vez ou que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, aciona a notificação, sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Não deixe de utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. PAPA, cupom PAPA, PAPA, você tem 5% de desconto. E o link do nosso clube de membros e clube VIP está aí no comentário fixado. Esse aqui é o manto, né, dos Imperadores Rubro-Negros, o time de futebol americano do Flamengo, da Brasiline, que você também encontra online, somente nas lojas online você pode utilizar o cupom PAPA. 5% online, loja.flamengo.com.br, espaço rubronegro.com.br. Valeu, galera, tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é o Flamengo, um grande abraço!